Bem, vamos lá, né? Vou beber aqui minha água. Está sempre hidratando, né? Já boto 3 copões aqui de meio litro d'água já para ir lubrificando aqui as cordas vocais. Né? Bem, então, deixa eu tirar aqui. Ok. Vamos lá, vamos recomeçar então. Bem, então, vimos aí o método de borda. Então, meus amigos, agora veremos o método de Condorcet, que é um segundo método, né, ordinal, muito utilizado também, só que ele é um método que trabalha com a ideia de sobreclassificação, ou seja, ele não é compensatório. Né? Depois eu vou gravar um videozinho, uma videoaula curta, explicando a diferença entre métodos compensatórios e não compensatórios, que é um conceito importante também, que a gente precisa pensar na hora de aplicar este ou aquele método. Né? O método de borda, que nós já vimos, ele é um método compensatório. Ou seja, se uma alternativa ela tiver um desempenho muito ruim de uma alternativa em um determinado critério, pode ser compensado por um desempenho muito bom da mesma alternativa em outro critério. Por isso que ele é chamado de método compensatório. Né? Um exemplo, o jogo de futebol. O jogo de futebol, ele utiliza, para definir quem vai ganhar ou não, um método compensatório. Né? Eu posso ir muito mal no primeiro tempo. Eu posso tomar 3 gols. Né? Quer dizer, se eu tomei 3 gols, vamos dizer assim, minha pontuação é -3. Né? Mas se no segundo tempo eu fizer 5 gols, ok, eu ganho a partida. Porque, né, o meu mau desempenho no primeiro tempo é compensado pelo meu bom desempenho no segundo tempo. Então, o jogo de futebol é um exemplo aí, claro, de um método compensatório. Né? As eleições no Brasil são compensatórias, né? Porque leva em consideração um número absoluto de votos. Em outras aulas, nós vamos voltar a esses conceitos, que esses conceitos são importantes. Então, eu posso ir muito mal no Rio de Janeiro, mas se eu for muito bem em São Paulo, na eleição, o número de votos de São Paulo compensa o número de votos que eu não tive no Rio. Né? Reparem que já a eleição nos Estados Unidos não é assim. Né? Nos Estados Unidos não é compensatória, ela é por distritos. Então, eventualmente, eu acho que até a eleição que o Trump se elegeu, em números absolutos, se eu não me engano, eu acho que ele teve até menos votos, mas mesmo assim ele ganhou. Por quê? Porque ele levou mais distritos, ele levou mais... Né? Não interessa o número absoluto de eleitores, mas sim o número de distritos que você levou. Então, a eleição americana, por exemplo, é um método, ela é não compensatória. Né? Um distrito não compensa o outro. Mas vamos lá, então vamos entender por que é isso. Quando eu mostrar a mecânica do método, vocês vão entender por que ele não é compensatório. Então, o método Condorcet ele foi idealizado por Jean-Marie Antoine Nicolas Descartes, que é o Marquês de Condorcet, e reparem que é mais ou menos na mesma época do método Borda, né? Ali no meado do século XVIII. É considerado precursor da atual escola francesa de multicritério e trabalha com relações de superação ou de sobreclassificação, que nós chamamos. E aí as alternativas elas são comparadas 2 a 2 e constrói-se um grafo, né? Um grafo que vou mostrar também.
e eu vou dar essa disciplina para vocês, de teoria dos grafos, que expressa a relação entre elas. Este método é menos simples matematicamente do que o método de borda que nós vimos. Vocês verão que ele, né, envolve um pouco mais de conta. E tem a vantagem de impedir distorções ao fazer com que a posição relativa de duas alternativas independa de suas posições relativas a qualquer outra. No entanto, pode conduzir ao chamado paradoxo de Condorcet, que é um problema que de vez em quando acontece, né? Eu posso resolver um problema, chegar à conclusão que A é melhor do que B, B é melhor do que C, e pode acontecer de chegar à conclusão que C é melhor do que A, e aí nós caímos no chamado paradoxo de Condorcet, e aí o problema fica sem solução. É o único inconveniente do método. Então, vamos lá. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto sempre de... Por que eu não gosto de ficar falando? Esses métodos, até o método de borda, que é simples, eles têm um monte de equações, e reparem que eu nem toquei nas equações, nem falei em equação, porque não interessa aqui para a gente. O que interessa é eu ser capaz de aplicar, é uma abordagem prática, né? Eu estou preocupado, é claro que se vocês quiserem a indicação de livro, aliás, eu já passei. Livro, paper, eu vou mostrar para vocês vários artigos que eu já publiquei usando esses métodos. Lá tem a descrição teórica, as equações, mas eu acho que não é o nosso foco aqui. O nosso foco é que vocês sejam capazes de aplicar efetivamente o método, né? Então, quer dizer, eu estou dentro aí de uma abordagem prática mesmo. Então, vamos supor, agora mudou o problema, né? Outro exemplo que eu dei para vocês foi sobre a aquisição de um Enterprise Resource Planning. Agora eu quero escolher um evento, eu fui escalado para organizar um simpósio, um congresso, e aí eu quero escolher a melhor cidade para fazer esse congresso, por exemplo. E aí eu tenho lá, né, 4 cidades, a alternativa A1, A2, A3 e A4, né? E aí eu vou avaliar essas cidades de acordo com esses critérios. A infraestrutura da cidade, serviços, nível de serviço, né? E acessibilidade, se tem aeroporto, não tem, se é fácil deslocamento. E realmente, né, quando eu vou pensar num congresso, né, falando nisso, nós teremos aí o 10º Simpósio de Engenharia de Produção, cujo CEO é o professor Daniel Moura, lá da Universidade Federal de Campina Grande, e esse simpósio é o 3º maior simpósio do Brasil de engenharia de produção. Ele será realizado a priori, né? Pode ser que mude a data, mas nós estamos pensando em fazer esse simpósio em maio, e será aqui no Rio de Janeiro, né? E aí nós pensamos exatamente como nós utilizamos esse método de Condorcet para chegar aqui à cidade do Rio de Janeiro, considerando exatamente esses critérios: a infraestrutura da cidade, os serviços, né? Tem shopping, não tem? Tem lugar para alugar carro, shopping próximo, cinema, teatro, né? Os serviços da cidade, porque você vai participar de um congresso, você pode participar ali de 8 da manhã a 4, 5 horas da tarde, e à tarde, à noite, você pode passear, pode ir num cinema, pode ir num teatro, não tem problema nenhum nisso, em passear também, né? E a acessibilidade, né? No caso aqui, a cidade tem 2 aeroportos, um aeroporto internacional, então isso também foi levado em consideração na hora de escolher o Rio de Janeiro para sediar o evento esse ano, né? Então, segue a mesma... Então, agora, ó, reparem que aqui nós já estamos utilizando uma outra sistemática, né? Aqui nós estamos utilizando uma escala Likert, de 5 pontos, ao invés de fazer aquela comparação, né, ordinal que nós fizemos lá no método borda, né, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui nós estamos usando uma escala Likert de 5 pontos. O pessoal do marketing aí conhece bem, né? Não tem problema nenhum, eu posso usar uma escala Likert.
E aí eu posso ter empate também dentro do mesmo critério, né? Então, aqui, por exemplo, ó, então eu vou chamar o especialista, eu vou chamar alguém que vive no Rio de Janeiro, ou que vive ali, que conhece as cidades candidatas, né? E vou lá, vem cá, fala para mim, em termos de infraestrutura, né? Então, tá lá, ó, 1 muito ruim, 2 ruim, 3 neutro, 4 bom, 5 muito bom. Qual a pontuação que você dá para a cidade 1? Ele fala, eu dou 1 ponto. Ok. Né? Nota 1, muito ruim. A cidade 2, ela é boa para sediar o evento. A cidade 3, 5, muito boa. A infraestrutura dela é sensacional. E a cidade 4, mais ou menos, nem é muito boa, nem é muito ruim. Aí nós vamos para serviços. Aí é a mesma coisa, vou utilizar a escala Likert, né? Então, cidade 1. A cidade 1, os serviços da cidade são bons. A cidade 2, serviço muito ruim. Cidade 3, muito bom. E a cidade 4, muito bom também. Repara que aqui houve um empate. Não tem problema, pode empatar. Depois, acessibilidade. Cidade 1. A cidade 1 é boa e tal, né? É neutra, mais ou menos. A cidade 2, muito boa. Tem 2 aeroportos, você pega um táxi fácil, pega um Uber, pega ônibus, tem ônibus ligando o aeroporto ao centro da cidade. Muito boa, acessibilidade. A cidade 3, 4, e a cidade 4, ruim, acessibilidade. Né? Mesma coisa, isso aqui é o que nós chamamos, é a matriz o quê? Matriz de decisão. Então, eu monto aqui as alternativas nas linhas, os critérios nas colunas, e, nesse caso, eu apliquei uma escala Likert de 5 pontos em cada critério. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu ou não? Até agora, eu não apliquei nada do método, eu só montei a matriz de decisão. O método ainda vai vir. Tá? Tranquilo. Bem, vamos entender a lógica do método, então. A lógica do método é o seguinte. Aqui, ó. A lógica do método é essa aqui. Eu vou trabalhar com valor lógico, eu vou trabalhar com os valores mais 1, 0 e menos 1. Eu vou fazer uma comparação par a par entre duas alternativas, dentro de cada critério. Se uma alternativa aí ela for preferível em relação a uma alternativa AK, eu vou atribuir o valor mais 1. Se elas forem indiferentes, ou seja, se elas forem igualmente boas ou ruins, eu vou atribuir o valor 0. Se não, se a alternativa aí for pior, né? Se ela for sobreclassificada da alternativa AK, eu vou atribuir o valor menos 1. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor, infraestrutura. Aqui, essa aqui eu vou gerar aqui, ó, infraestrutura. Infraestrutura. Aqui, serviços. E aqui, acessibilidade. Observa o seguinte. Então, a cada critério, então, aqui está um critério, infraestrutura, aqui está outro critério, serviços, aqui está outro critério, acessibilidade. A cada critério, eu vou formar uma matriz quadrada com... Lembra que lá na primeira aula de Fundamentos de PO, eu falei sobre álgebra linear, né? Matriz, papapá, que é uma matriz quadrada. Agora, esses conceitos estão aparecendo, né? Eu falei que a gente usa isso o curso inteiro. Né? Então, para cada critério,
eu vou ter uma matriz quadrada com as alternativas. Então, se eu tiver 10 critérios, serão 10 matrizes quadradas, né? Então, aqui eu coloquei as alternativas, ó, A1, A2, A3 e A4. Aqui, A1, A2, A3 e A4. Né? Na diagonal principal, eu não preciso colocar nada, porque não teria lógica eu comparar a alternativa com ela mesma. Né? E aí eu olho aqui o seguinte, olha só. Qual é o resultado da alternativa 1 em relação à alternativa 2? A 1 é melhor, pior ou equivalente à alternativa 2? Aí eu tenho que olhar lá na minha matriz de decisão. Ó. A 1 e a 2. A 1 e a 2 está aqui. Ó. A 1 ganhou nota 1 e a 2 levou nota 4. Ela é melhor ou pior do que a alternativa 2? Ela é pior, né? Pior. Se ela fosse melhor, ela levaria mais 1. Como ela é pior, ela levou menos 1. Então, está aqui esse menos 1 aqui. Todo mundo entendeu isso? Agora, A1 em relação a A3. Aqui, A1 e A3. Ela é melhor ou é pior do que a 3? Pior, né? Se ela é pior, ela vai levar mais 1 ou menos 1? Menos 1, está aqui. Depois, A1 em relação a A4. Ela é melhor ou é pior? Pior. Pior. Então, ela vai levar menos 1. Então, nós dizemos que a alternativa A1 ela é dominada, ela é sobreclassificada por todas as outras dentro do critério infraestrutura. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar A2 com A3. A2 com A3 é aqui, ó. A2 com A3. A2, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil vocês identificarem. Aqui, eu vou comparar A2 com A3. O A2, dentro da infraestrutura, é melhor ou é pior que a 3? Pior, né? Ele levou 4, a 3 é 5, então pior. Então, ela leva aqui menos 1. Agora, A2 em relação a A4, ela é melhor ou é pior? Melhor. Melhor, porque ela está com nota 4, a 4 está com nota 3. Se ela é melhor, ela leva mais 1. Está aqui, ó. Quando AI é preferível em relação a AK, então eu dou mais 1. Né? E, por último, agora, A3 em relação a A4. Então, A3 em relação a A4. A3 é melhor ou é pior que A4? A3 levou nota 5 e A4 levou nota 3. Então, A3 é melhor, por isso que ela levou nota 1. Aí você pode perguntar, professor, e aqui a parte de baixo? O senhor não preencheu. Na verdade, eu não preciso preencher, porque serão sempre valores recíprocos, né? Porque se A1 ela é pior do que A2, quer dizer que A2 é melhor que A1, aqui seria mais 1. Se A1 é pior do que A3 é melhor do que A1, aqui seria mais 1. E se A1 é pior do que A4, quer dizer que A4 é melhor do que A1, aqui seria mais 1. Seria aí o valor recíproco, né? Se aqui A2 é pior do que A3, A3 é melhor do que... Eu não preciso preencher, na verdade. São sempre os valores recíprocos, por isso que eu só pego a parte diagonal principal, eu não preciso preencher, porque não faz sentido comparar uma alternativa com ela mesma. E, na verdade, eu só preciso fazer as comparações aqui, na parte superior da matriz, porque aqui serão sempre os elementos recíprocos. Dúvidas? Deixa eu dar uma paradinha para o pessoal pensar. Dani, tudo bem? Está dando para entender? Sim. Ok?
Então, vamos seguir. Se tiver muito teórico, muito cansativo, vocês falem que aí eu dou uma outra abordagem. Eu tentei fazer assim, o mais prático possível, né? Agora, serviços. A mesma coisa, né? Vou fazer uma matriz só para serviços, uma matriz quadrada, e aí a mesma comparação. Vou comparar A1 em relação a A2. Ela é melhor ou é pior? Ela é melhor. Então, ela vai ganhar mais 1, está aqui. A1 em relação a 3, ela é melhor ou é pior? Pior. Ela vai ficar com menos 1. A1 em relação a 4, ela é melhor ou é pior? Pior. Então, ela vai ficar com menos 1. Né? Depois, A2 em relação a A3. Aqui, A2 com A3. Ela é melhor ou é pior? A2 com A3. A2 em relação a A3 é pior. Então, está aqui menos 1. Depois, A2 em relação a A4. É melhor ou é pior? Pior. A2 está com 1 e A4 está com 5. Então, ela vai ficar com menos 1. E, por último, A3 com relação a A4. Chegando, né? A3 com relação a A4, elas são iguais. As duas têm nota 5. Então, é uma relação de indiferença. Ó. A J é indiferente a AK. Então, vai ficar com 0. Todo mundo entendeu ou não? Se uma alternativa é melhor do que outra, mais 1. Se ela é pior, menos 1. Se elas são iguais, 0. Tudo bem? Agora, a terceira matriz, a da acessibilidade. Mesmo raciocínio, né? A diagonal principal eu não preciso preencher, nem essa parte de baixo. E aí eu vou lá. A1 em relação a A2. A1 e A2. É melhor ou é pior? Pior. Então, se é pior, menos 1. A1 com relação a A3. É melhor ou é pior? Pior. Então, fica menos 1. A1 com relação a A4. Melhor ou é pior? Melhor. Porque A1 tem 3 e A4 tem 2. Então, melhor. Mais 2. Depois, A2 em relação a A3. É melhor ou é pior? Melhor. Mais 1. A2 em relação a A4. É melhor ou é pior? Melhor. Mais 1. E A4 em relação a A2 é melhor ou é pior? 4 e 2 é melhor. Mais 1. Pô, preenchemos tudo. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Ok. Agora eu preciso agregar tudo isso. Eu preciso compilar esses dados. Né? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, né? Então, a regra agora, para compilar esses dados, está ali o Batman tentando pensar, né? A regra vai ser o seguinte: eu tenho 3 matrizes, né? Infraestrutura, serviços e acessibilidade. Eu vou somar, eu não vou nem mostrar as equações, porque para a gente não interessa aqui. Vou explicar e vocês vão entender. Né? Eu vou somar cada elemento correspondente de todas as matrizes e, como resultado, eu vou seguir essa regra aqui. Se a soma for maior ou igual a mais 1, eu vou considerar o resultado mais 1. Se a soma der 0, então é 0 mesmo. E se a soma der menor ou igual a menos 1, eu vou dizer que é menos 1. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu vou somar, eu tenho N matrizes. Então, eu vou somar o A, 1, 3, com o B da outra matriz, 1, 3, com o C, 1, 3. Se a minha soma der, por exemplo, menos 5, como resultado, eu vou colocar qual resultado? Menos 1.
Aqui, ó. Se a soma for menor ou igual a 1, o resultado é menos 1. Depois eu vou somar outros valores, sei lá, A23 mais B23 mais C23. Se o resultado der, sei lá, mais 3, eu vou pegar quanto? Mais 1. É por isso que esse método é chamado de não compensatório. Não sei se vocês se lembram, o método de Borda, na hora que você soma, cada alternativa leva a pontuação toda dela. Então, aí, uma coisa pode compensar a outra. Ela vai muito bem de um lado, vai muito mal do outro, né? Então, as coisas meio que se compensam no método de Borda. No método de Condorcet, ele não é compensatório. Por quê? Não interessa se a soma vai dar 2 ou se vai dar 5. No final, ele leva mais 1. Por isso que ele não é compensatório. Aí você fala assim, mas, professor, tem lógica utilizar um método não compensatório? Qual é a lógica disso? Não considerar a pontuação absoluta da alternativa dentro de cada critério. Alguém tem algum palpite para me explicar isso? Qual é a lógica de se utilizar um método não compensatório? E aí, quem dá um palpite? Será que você atribuiria, assim, o mesmo peso para todas aquelas alternativas? Se você não, aqui nesses problemas que nós estamos vendo, nós ainda não estamos lidando com peso. Semana que vem nós vamos falar sobre o peso. Né? Então, peso ainda não está sendo considerado. Né? Mas, assim, dentro da cultura... Mesmo nível de importância, vamos lá, mesmo nível de importância, não sei. Veja bem, veja só a ideia do não compensatório. Vamos imaginar esse exemplo aí da cidade para sediar um congresso. Aí vamos supor infraestrutura, eu tenho lá infraestrutura e serviços, né? Ou infraestrutura e acessibilidade, ou serviços e acessibilidade. Vamos imaginar que eu tenho, adianta eu ter um nível de serviços muito bom, 5, excelente. Opa, peraí. Desculpa aí, professor, o Daniel, seu áudio está aberto. Deixa eu fechar aqui o... Pronto. Fechei. Pensem comigo. Eu vou escolher uma cidade para sediar um evento. Adianta eu ter um nível de serviços sensacional, mas a acessibilidade ser horrorosa? Adianta? O que vocês acham? Na verdade, o método é como se a prevalência da superioridade em critérios, né? Não o índice em si. Exatamente. Exatamente. Porque a situação que eu tenho é o seguinte. Veja bem, vamos supor que eu tenho duas situações. Ó. Eu gosto sempre de dar um exemplo numérico que facilita, né? Situação 1, situação 2. Eu posso ter, vamos supor, eu tenho aqui uma cidade 1, com uma pontuação, vamos supor, 3 em serviços e 3 em acessibilidade. Então, por exemplo, se eu fizer uma média, né, vai ficar com média, aqui vai dividir por 2, vai ficar com média 3. Uma cidade 2, né? Eu posso ter, ela pode ficar, sei lá, com 5 em serviços e 1 em acessibilidade. Qual é a média dela? 6. Quer dizer, se eu utilizar como método o cálculo de uma média aritmética, a média ela é compensatória. Então, a cidade 2 tem a mesma média da cidade 1. Né? Porque eu utilizei um método compensatório. A média aritmética ela é compensatória.
Mas, Leonardo, se você fosse organizar um congresso, escolher uma cidade, você escolheria a cidade 1 ou a cidade 2? A cidade 1, certamente. Pois é. Qualquer pessoa razoável escolheria a cidade 1. É melhor você ter um serviço e um acesso mais ou menos do que você ter um serviço sensacional e não ter acesso. Acessibilidade horrorosa. Não tem aeroporto, claro. Não tem... Repare como é que... Olha só essa questão que eu falo de escolher o método. Né? Se você escolher métodos diferentes, os resultados são diferentes e você vai ter um apoio à tomada de decisão diferente. É aí que entra a experiência do analista, a experiência de quem está modelando o problema. Não tem como fugir disso. Né? É aquela discussão que a gente estava tendo com o Daniel. Né? Eu não vou ter um outro algoritmo, eu não vou ter um outro método que vai falar para mim, ô Marcos, não usa a média, não, usa Condorcet, porque esse problema é não compensatório. Eu não vou ter um método que me diga isso. É a minha experiência que vai... Espera aí, não adianta. O que adianta? Eu tenho serviços como se fosse Las Vegas, mas não tem um aeroporto na cidade. Não adianta, meu congresso vai ser um fracasso. Né? Eu preciso ter aeroporto, eu preciso ter ônibus levando o pessoal do aeroporto para o centro da cidade. Então, é preferível eu ter, nos dois critérios, a cidade ser mediana do que ela ser muito boa em um e péssima no outro. Então, tem que utilizar um método não compensatório. Né? Então, observa, borda que nós vimos é compensatório, Condorcet é não compensatório por causa dessa regra aqui. Né? Se a soma é maior do que 1, ele leva 1, não interessa. Não interessa se a soma deu 5, deu 7, deu 20, ele vai levar mais 1. Por isso que ele é não compensatório. Entenderam esse conceito? Ele não é tão óbvio, né? Ele não é tão óbvio. Por isso que eu estou perdendo um pouquinho de tempo aqui. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para as nossas matrizes. Nós já tínhamos isso aqui, já tínhamos calculado, né? E agora nós vamos usar a regrinha do Batman aí, ó. O Batman estava pensando, ó. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Eu tenho o elemento A1, 2, aqui é o B, uma matriz B, B1, 2, aqui o C1, 2. Eu vou somar os três, ó, e vou ver o resultado. Quer dizer, é o desempenho da alternativa 1 em relação a 2. Ela ficou com menos 1 com mais 1, zerou. 0 com menos 1, menos 1. Então, se o resultado for menor ou igual a menos 1, qual é o resultado? Menos 1, está aqui. Né? O que eu fiz ali? Eu peguei menos 1, com mais 1, menos 1. Aqui. Então, menos 1 com mais 1 cortou, sobrou menos 1. Aqui o menos 1. Todo mundo entendeu ou não? Agora, o que se segue? Vou pegar outra cor aqui. Agora, eu vou pegar o A, primeira linha, terceira coluna. Menos 1, menos 1, menos 1. Dá menos 3. Né? Menos 1, com menos 1, com menos 1. Dá menos 3. Quer dizer que se eu colocasse menos 3, como acontece lá no borda, eu estaria super penalizando a alternativa A1. Só que não interessa. Menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 3. O resultado vai dar menos 1. Então, está aqui. Por isso que ele é não compensatório. Tá? É a regrinha aqui do Batman. Ó. Se a soma der menor ou igual a menos 1, o resultado é menos 1. Tá? Depois, ó, próximo. Deixa eu mudar a cor aqui. Menos 1 com menos 1 dá menos 2.
Menos 2 mais 1, menos 1. Então, está aqui, menos 1. Tudo bem? Depois, vou voltar para o vermelho. Depois, aqui, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Está aqui. Depois, mais 1 com menos 1, zerou. 0 com mais 1, mais 1. Resultado, mais 1. Mais 1 com 0, mais 1. Mais 1 com mais 1, mais 2. Qual é o resultado para a matriz de decisão? Mais 2? Não, mais 1. Pronto. É isso aqui que eu queria chegar no final. Todo mundo entendeu isso? Esse passo a passo? Aí, no final, olha só o que nós teremos. Ó. Aí, deixa eu preencher aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, aqui eu tenho a diagonal, né, principal. Se aqui é menos 1, menos 1, menos 1, aqui é mais 1, mais 1 e mais 1. Tá? Se na segunda linha eu tenho menos 1, mais 1, aqui vai ficar mais 1 e aqui vai ficar menos 1. E aqui, se é mais 1, aqui menos 1. Todo mundo entendeu isso que eu fiz ou não? Tá? Aí, olha só. Essa matriz eu posso transformar nesse grafo. Lembrem também que na nossa primeira aula de Fundamentos de Pesquisa Operacional, eu mostrei que existe uma relação bionívoca entre uma matriz e um grafo. Né? Eu posso utilizar o grafo para representar uma matriz graficamente. Porque na hora que eu trabalho com o computador não entende essa figura, ele não consegue ver essa figura. Eu tenho que formar essa figura na forma de uma matriz para o computador, para fazer os cálculos. Né? Aí vamos lá, vamos ver qual é a relação da matriz para o grafo de decisão. O que ela me diz? Ela me diz o seguinte, ó, a alternativa A1, eu coloquei lá, né? 1, 2, 3 e 4. A alternativa A1, ó, olha aqui. Ó, menos 1, menos 1 e menos 1. Isso quer dizer, ela é dominada por todas as outras alternativas. Ó, todo mundo domina ela. Eu tenho aqui, né, ó, a 2 domina 1, a 3 domina 1, ou seja, todo mundo ganha dela. Esse menos 1 e menos 1 me diz isso. Né? A alternativa 2, ó, ela domina 1, ela domina a 4 e é dominada pela 3. Então, é o que o menino falou da prevalência, né? Ó, a 2 prevalece sobre a 1, aqui, ó. A 2 prevalece sobre a 1. Ela perde para a 3, ó, a 3 ganha dela. E ela ganha da A4. Ó, e ela ganha da A4. Né? A 3. A 3 ela ganha de todo mundo, ó, mais 1, mais 1 e mais 1. Ó. A 3 ela ganha da 2, ela ganha da 4, ela ganha da 1. Né? E a 4 ela ganha da 1, né? Ela só ganha da 1, na verdade. Ela perde para 2 e perde para 3 também. Entenderam isso? Né? Então, na verdade, no método Condorcet, no final, eu tenho que olhar o quê? O que eu tenho que olhar no final das contas, é o quanto cada alternativa dominou as outras, sobreclassificou as outras. Então, por que a 3 ganhou? A 3 ganhou porque ela sobreclassificou a 2, a 4 e a 1. Né? Ela sobreclassificou as outras 3 alternativas. Né? Entenderam isso?
ela sobreclassificou 3 alternativas. Ela dominou 3 alternativas. Já a alternativa 2, ela sobreclassificou quanto? 2 alternativas. Ela sobreclassificou a 4 e a 1. Ela sobreclassificou. Não me interessa a intensidade que ela sobreclassificou. Eu só sei que ela sobreclassificou. Só sei que ela é melhor. A intensidade que ela é melhor não me interessa. Não compensatória. Né? Então, ela sobreclassificou 2 alternativas. Né? Depois a A4. Depois a alternativa A4. Quantos que ela sobreclassificou? Só sobreclassificou uma. Só sobreclassificou a A1. Aqui, ó. Então, ela sobreclassificou uma alternativa. Né? E a alternativa 1, ela sobreclassificou quem? Ninguém. Ela é sobreclassificada por todo mundo. Então, não sobreclassificou ninguém. Então, na verdade, eu só quero ver o quanto uma alternativa prevalece sobre as demais. Então, a alternativa 3 prevalece sobre todas. A alternativa 2, ela prevalece sobre 2 e perde para uma. A alternativa 4 prevalece sobre uma, sobreclassifica uma e perde para 2. E a alternativa 1, ela perde para todo mundo. Então, é a pior. Entenderam a mecânica do método de Condorcet? E ela é não compensatória. Por quê? Porque quando eu falo que a 4 prevalece sobre a 1, sobreclassifica a 1, eu não sei em que intensidade ela sobreclassifica a 1. Eu só sei que ela é melhor. Não sei se é muito melhor, pouco melhor. Eu só sei que ela sobreclassifica. Mas isso já se pressupõe de um método ordinal, né? Você nunca vai saber o quanto, né? Você vai saber a classificação. Mas por isso que ela é ordinal, né? Agora, professor Martins, uma pergunta. Dá para chegar a essa conclusão sem fazer o grafo de decisão, né? Só somando as linhas, não é isso? Dá para chegar. Só somando você chega. Né? O grafo eu coloquei aqui só para ilustrar, né? Porque, na verdade, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar que vocês vão ver. Peraí. Eu não preciso montar esse gráfico. Eu só montei só para facilitar, né? Porque vocês vejam o seguinte, né? Se a gente olhar aqui, né? Ó, deixa eu preencher aqui. Eu tenho a nossa diagonal principal, né? Na verdade, eu não preciso nem olhar aqui, né? Eu já vejo A3, né? Aqui, menos 1, mais 1, aqui, mais 1. Vamos imaginar que eu não tivesse esse grafo, como ele falou. Não tenho grafo. Né? É sempre bom manter o gráfico, né? Mas vamos imaginar que você não tem o gráfico. Então, mais 1, mais 1. Né? Aí, aqui, mais 1 e aqui menos 1. Né? E aqui mais 1, aqui menos 1. Né? Então, o que eu falei, ó, o A1, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o A1 sobreclassifica quem? Ninguém. Se é tudo menos 1, ele não sobreclassifica ninguém. Né? Aí eu olho o A2. Reparem, vocês não podem somar esses valores da linha. Se somar, já é outro método, é o método de Copeland.
Não pode fazer a soma líquida ali do que perdeu com o que ganhou. Só um detalhe, né? Marcos, uma dúvida que eu fiquei. Esses métodos que você mostrou até agora, eles são somente para um tomador de decisão? Por exemplo, assim, existe uma forma de adaptar? Vamos supor que todo mundo aqui na chamada hoje queria Não fazer essa existe. avaliação para a gente Não chegar. existe. Não tem, né? Não. Singular essa. Eu posso ter... Não, veja bem. Quando eu falo decisor, entende-se um centro decisor. Pode ser uma pessoa, 2 pessoas, um colegiado com 10 pessoas. Então, é o seguinte, eu posso colocar 20 pessoas numa sala para a gente preencher essas matrizes, mas a gente vai preencher a partir de um consenso. Né? Entendi. A gente precisa chegar num acordo. E aí? Qual é a cidade melhor? Quem tem o melhor serviço? Rio de Janeiro, Entendi. São Paulo ou Belo Horizonte? Aí cada um, aí vai começar a briga, né? Não, mas o Rio de Janeiro, se tu for, tu toma tiro. Não, mas peraí, tiro não tem nada a ver com serviço, tiro é outro problema. Então vamos criar outro critério, segurança. Eu estou falando serviço. Ah, não, aí vai ficar ali discutindo. No final, a gente tem que chegar num consenso. Por isso Entendeu? que tem aquele outro método do Sapevo, né? Que o senhor mostrou também. Pois é, por que isso aí que eu elimina desenvolvi. isso. O método Sapevo foi assim, uma sacada, vamos dizer assim, diferente, né, revolucionária, que o professor Carlos e eu tivemos, para permitir que cada decisor possa dar a sua opinião independentemente, sem necessariamente chegar a um consenso. Mas isso é uma particularidade do método Sapevo-M. Os outros não, os outros você tem que chegar num consenso. Achei muito interessante essa variação, né? Como eu já tive outro método. Entendeu? Agora, vai usar o HP? Consenso. Vai usar o TOPSIS? Consenso. Não tem para onde correr. Entendeu? Então, aqui, ó, então, A1, não sobreclassificou ninguém. A2, eu vou olhar aqui na linha. Espera aí. Então, o A2, se ficou aqui mais 1, menos 1, mais 2, o menos 1 não me interessa. O que me interessa é o mais 2, o 1 mais 1 e mais 1, né? Então, quer dizer que... Peraí, eu anotei errado? Não, anotei certo. Então, o A2 sobreclassificou o quê? Sobreclassificou 2 alternativas, né? Então, aqui, sobreclassificou o A2, sobreclassificou 2 alternativas. Depois, o A3, sobreclassificou quantas? 3. Então, aqui, sobreclassificou 3 alternativas. E o A4, sobreclassificou quanto? 1 alternativa. Então, isso aqui sobreclassificou 1 alternativa. Então, eu consigo montar essa ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, sem necessariamente ter montado esse gráfico. É só observar quantas alternativas foram sobreclassificadas por cada alternativa. Professor Marcos, para a construção do grafo, aí o interessante é verificar, vamos dizer assim, o ganhador e colocar ele no centro do grafo, né? Para poder fazer a correspondência das flechas, porque senão você coloca ele numa outra posição e aí você pode não ter uma... Na verdade, dá para fazer com qualquer posição, só vai ficar feio o grafo, né? Uhum. Realmente, uma boa estratégia é essa que você falou, pegar o que sobreclassifica mais e colocar ele no meio. É interessante, né? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu o método de Condorcet? Reparem que eu não fiz a soma líquida aqui das pontuações, porque esse já é o método de Kaplan, é o próximo que nós vamos ver. Né? O método de Condorcet só me interessa quantas alternativas cada alternativa sobreclassificou. Ou seja, eu vou olhar a alternativa 1, ela ganhou de quantas? Ela ganhou de 3. Eu boto lá, ganhou de 3. Alternativa 2, ganhou de quantas? Ganhou de 1. Não me interessa nem a intensidade e nem de quem ela ganhou, só me interessa que ela ganhou de 1. É isso. Né? Esse que é o método de Condorcet. Tudo bem? Então, encerramos aí
o segundo método de hoje. Então, primeiro nós Professor. fizemos o método de borda, agora estamos fechando o método de Condorcet. Fala. Professor, Fala. esse método, você pode utilizá-lo com muitas alternativas? Pode. Pode, né? Pode. A única coisa que fica um pouco trabalhosa é porque, não sei se você lembra aqui, né? Nós trabalhamos com comparações paritárias. E quando você tem muitas alternativas, você vai ter que fazer muitas comparações. Né? Começa a ficar trabalhoso. Mas dá para fazer, com 5, 6, 7, 10 alternativas. Só que se você tiver 10 alternativas, você vai ter que fazer A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5, A1 com A6, A1 com A7, A1 com A8, A1 com A9, A1 com A10. A2 com A3, A2 com A4, A2 com A5, A2 com A10. A3 com A4, A3 com A5, A3 com A6, A3... Entendeu? Entendi. Ele só começa a ficar trabalhoso por causa dessas comparações par a par, mas dá para fazer com muitas alternativas. Só isso. Tá claro, professor. Muito obrigado. Tá? Professor, para esse exercício aí que a gente fez agora, a gente não encontrou nenhum que ficou empatado no zero ali. Então, vamos supor, aí, nessa matriz não tem nenhum zero. Se fosse o caso, a representação ali no grafo seria a seta seria, por exemplo, bidirecional, alguma coisa assim? Ele não domina nem é dominado por ninguém? Espera aí. Ou então, por exemplo, se o 1 e o 3 e o 4 tivessem ficado empatados ali, tivesse um zero ali, aí seria Não, a aí seta... cai num ciclo de transitividade. Ah, tá. Aí você não sabe quem é o melhor. O problema é justamente a limitação do método. Isso, aquele que foi mencionado no início, né? É o ciclo de intransitividade. Aí você não sabe quem ganha, quem perde. Eu já fiz vários problemas que eu fui usar o método de Condorcet e caiu no ciclo de intransitividade. Então, é por isso que eu já parto direto para o método de Copeland. Porque o método de Copeland ele faz tudo que o método de Condorcet faz. Olha a vantagem do método de Copeland. Se o método de Condorcet não cair num ciclo de intransitividade, o resultado do método de Copeland é o mesmo resultado do método de Condorcet. E se cair num ciclo de intransitividade, com o método de Copeland eu consigo uma ordenação, ainda que eu não consiga no método de Condorcet, por causa do ciclo de transitividade. Então, é por isso que, normalmente, eu uso direto o método de Copeland. Porque, se não tiver intransitividade, eu tenho o mesmo resultado de Condorcet. E, se tiver intransitividade, em Condorcet eu não tenho resultado, mas no Copeland eu tenho. Então, por isso que eu prefiro utilizar direto Copeland. Vocês vão ver até aqui um trabalho que eu fiz com uma aluna. Aqui, aplicação do método de Copeland na licitação de seguro de vida para uma instituição de ensino público. Né? Você vê que eu não... por que o senhor escolheu Copeland? Tem um motivo. Primeiro que, para mim, o problema não era compensatório. Por isso que eu não usei borda. Né? Porque borda é compensatório. E, quando eu utilizei o método de Condorcet, caiu num ciclo de intransitividade, as companhias de seguro. Aí eu abandonei Condorcet e apliquei Copeland. Vê que tudo tem uma construção, né? Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Né? Mas vamos lá. Tudo bem até aí? Professor, só uma dúvida num cenário aqui, né? Eu queria que o senhor comentasse esse cenário que eu vou propor. Será que, quando o senhor falou em transitividade, será que necessariamente é uma coisa ruim? Eu vou explicar pelo seguinte. Não sei, depende. Exatamente. Vou colocar o cenário, né? Vamos dizer assim, a gente está escolhendo a cultivar para ser lançada, a gente começa com ensaios menores em rede e depois expande isso para regiões maiores, né? Uhum. Será que quando eu identifico um
empate entre dois potenciais materiais para serem comercializados pelo método Condorcet, não seria mais uma razão para esses dois estarem nesses ensaios mais amplos, vamos dizer assim? Sim, seria. Concordo contigo. Vai depender do problema, tudo depende do problema, né? Da sua relação com o problema, como você entendeu aquele problema. Às vezes, o empate pode te levar, não, tem que levar os dois. Ou então, não posso ter empate, né? Um exemplo, né? O exemplo da Força Aérea Brasileira. Tinha que escolher entre o caça, o Rafale, da França, o Gripen, né? Da Suécia, e o Super Hornet, né? O F-35, né? Se eu não me engano. Se houvesse empate, eu tenho que dar um jeito de aplicar outro método, porque o Brasil só vai comprar uma aeronave. Não faz sentido comprar dois modelos, por uma série de motivos, né? Ganho em escala, aí eu tenho a questão do apoio logístico, fica difícil eu fazer o apoio logístico para uma aeronave americana e para uma aeronave francesa. Então, dos três, eu tenho que escolher uma. Você tem que aplicar um método e dar o seu jeito para sair o melhor, né? A melhor alternativa. Agora, em outros problemas, como o que você acabou de falar, eu posso ter... não, na verdade, eu não tenho um melhor cultivar. Seria melhor colocar esses três ou esses dois. Ok, vamos colocar os dois, né? Tudo depende do problema. Não existe solução certa e solução errada. Isso. Professor, aqui. Bom dia. Entendeu? Bem, então, ok. Fechamos aqui o método de Condorcet. Só interrompendo, estou com uma dúvida. É o Rivane, é o seguinte, é possível aplicar dois métodos diferentes e um indicar uma solução e outra solução? É possível e normalmente acontece. Tipo assim, um método indicar que o caminho melhor é esse, outro caminho é esse, né? É o diferente, né? Não Aí tem que só decidir ainda qual é o melhor, né? Não só é possível, como normalmente acontece, das soluções serem diferentes. Aí esse é o seu papel, é para isso que você recebe salário, para identificar, né, cada um dá uma solução diferente, e aí você vai ter que analisar com a sua experiência qual é a solução mais coerente. Quer dizer, dois métodos que podem ser aplicados para aquele problema, né? Pode. Só que um indica uma solução diferente do outro, né? Pode. Pode e acontece. Entendeu? Okay. Tá bom, o método, obrigado. ele não vai decidir por você. Porque, tudo bem, se você aplicou 3 métodos, Borda, Condorcet e Copeland, e os 3 deram a mesma solução, aí você está suave na nave, né? Você sabe que a melhor é a melhor mesmo, né? Agora, eu já cansei de aplicar em problemas dos resultados serem completamente diferentes. A alternativa que é melhor em um é pior no outro. E aí? Tem que ver também, professor, a aplicação da solução, né, no mundo real, né? Como aqui está na empresa, né? Aí é só a capacidade de análise. É você que vai ter que pegar e analisar por que os resultados são diferentes. E também, em alguns casos, também pode convergir, né? Pode. Dois métodos dão a mesma solução, né? Indicar o mesmo caminho, né? Pode. Tudo pode acontecer. Pode. Professor, mas eu acho que talvez também tão importante quanto tomar a melhor decisão seja justificar a decisão tomada, né? Sim, porque a gente vê sempre essa variabilidade assim do que é o melhor, mas uma vez escolhido o modelo, ele fica ali claro quais foram os critérios que foram seguidos e o decisão está respaldado, né, naquilo ali que foi. É isso aí, eu apliquei 3 métodos, deu 3 resultados diferentes, mas, para mim, o mais coerente é esse resultado aqui, por causa disso, daquilo outro, né? Você respalda ali de acordo com as condições de contorno do problema que você tem na sua organização, né? É isso. É justamente isso que eu estou tentando, essa ideia que eu estou tentando construir em vocês, né? Pesquisa operacional, vocês não vão ter, ela não é um oráculo, ela não é uma, né, que você, PO, me diga qual é a melhor decisão a ser tomada. Isso não existe.
né? Nós somos pagos para isso, para fazer essa análise, para estudar o problema. O resultado de um método matemático ele só vai entrar como mais um elemento de análise, mais um subsídio. Mas quem decide é a gente. Né? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos para o terceiro método de hoje. Bem, então, temos aí o método de Copeland. O método de Copeland ele é uma evolução, ele é um desdobramento do método de Condorcet. Com a única diferença que, no final, ele vai somar quantas vezes cada alternativa perdeu e quantas vezes ela ganhou. E para que ela soma? Né? Para que a gente faz essa soma? Para acabar com os ciclos de transitividade. Só isso. Né? Então, o método de Copeland usa a mesma matriz de decisão que representa o grafo do método de Condorcet. Então, tudo que a gente fez no método de Condorcet para fazer o cálculo... Vou botar aqui. Então, está aqui. Então, o método de Copeland usa a mesma matriz de decisão que representa o método de Condorcet. Mesma matriz. Tudo igual. A partir dela, calcula-se a soma das vitórias menos as derrotas, em uma votação por maioria simples. As alternativas são ordenadas pelo resultado dessa soma. Nós temos o único objetivo de eliminar o ciclo de intransitividade, que muitas vezes acontece no método de Condorcet. Né? Então, o que eu falei aqui, o método de Copeland alia a vantagem de sempre fornecer uma ordenação, sempre. O método de Condorcet nem sempre oferece uma ordenação por causa do ciclo de intransitividade. Né? E aí ele dá, qual é o benefício? Se o ciclo de Condorcet não der um ciclo de transitividade, o método de Copeland dá o mesmo resultado do método de Condorcet. Então, quer dizer, na dúvida, é melhor aplicar logo o Copeland. Por isso que aquele artigo eu apliquei o método Copeland. Exatamente, professor. Essa seria a minha dúvida. Então, na dúvida, faz recomendação... exato, se a recomendação é utilizar esse método, então já utiliza logo esse método de Copeland. Né? E está resolvido. Né? Então, olha lá. Então, vamos ver um exemplo. Vamos lá. Outro problema. Vê que eu peguei 3 problemas práticos e mais diferentes. Né? O primeiro problema lá do método de Borda foi para escolher um Enterprise Resource Planning. O segundo problema foi escolher uma cidade para sediar um congresso, um simpósio, um evento. O terceiro problema é selecionar um candidato agora para uma vaga de emprego. Né? Então, eu tenho 4 candidatos, A1, A2, A3 e A4, e aí eu vou avaliar esses candidatos por iniciativa, conhecimento e cooperação. Então, pode ser uma vaga de emprego, uma promoção, eu que vou julgar, ou eu e mais alguém vamos julgar, nós já conhecemos os candidatos, a iniciativa de cada um, o nível de conhecimento, se é um funcionário cooperativo ou não. E aí, aqui, novamente, né, temos lá a escala Likert. Aí você vai falar assim, professor, sempre tem que ser com escala Likert? Não necessariamente. Eu posso ter os valores numéricos da matriz de decisão, vou fazer um com vocês. Não precisa necessariamente usar a escala Likert, não. Eu gosto de ir variando, dando vários exemplos com escala Likert, com, né, valores numéricos e tal, para vocês ampliarem mesmo o horizonte de vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos no método de Condorcet. Então, se ganha, leva mais 1. Se empata, fica com 0. Se perde, fica com menos 1. Exatamente a mesma coisa. Como eu tenho 3 critérios, então eu terei 3 matrizes. Né? Então, aqui, iniciativa,
conhecimento e cooperação. Né? Então, ali, aí ele deu aqui as notas, né? Lá segundo a escala Likert, ok, deu as notas. Aí, baseado nessas notas, eu vou montar aqui a matriz, né? Então, eu vou olhar lá. Alternativa 1 em relação à alternativa 2. É melhor ou é pior? Pior. Então, fica com menos 1. Em relação à alternativa 3, é melhor ou é pior? Pior. Fica com menos 1. Em relação à alternativa 4, é melhor ou é pior? Pior. Fica com menos 1. 2 em relação a 3, é melhor ou é pior? Pior. Fica com menos 1. 2 em relação a 4, é melhor ou é pior? É melhor, porque aqui é 4 e aqui é 3, então fica com mais 1. Né? 5 em relação a 3, é melhor ou é pior? Melhor, fica com mais 1. Todo mundo entendeu até aí? É exatamente igual ao método de Condorcet. Então, a mesma coisa aqui. Posso pular aqui ou quer que faça uma por uma? É o mesmo raciocínio. Né? É o mesmo raciocínio que nós vimos lá no vídeo, lá no método de Condorcet. Né? Ok. Aí agora nós vamos agregar igualzinho Condorcet. O raciocínio lá, o Batman pensando, né? A regra lá, se der maior ou igual a mais 1, mais 1. Né? Se der igual a 0, é 0 mesmo. Se der menor ou igual a menos 1, menos 1. Então, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, menos 1. Vou agregar essas 3 matrizes numa matriz de decisão só. Então, menos 1 com mais 1, zerou. Com menos 1, menos 1. Aqui o resultado. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 1 dá menos 3. O que vem para cá? Ao invés de menos 3, vem menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Aqui, menos 1. Depois, menos 1 com menos 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. Então, vem aqui, menos 1. Mais 1 com menos 1, zerou. Com mais 1, mais 1. Mais 1 com 0, mais 1. Com mais 1, mais 2. Vem para cá, mais 1. Tudo bem até aí? Até aqui, o método de Copley não tem nada novo. Está tudo igual ao Condorcet. Agora é que vem o pulo do gato, né? Então, vou fazer agora. O que é o método de Copley? Ele vai fazer o cálculo das diferenças entre vitórias e derrotas. Então, eu vou pegar a matriz de decisão. Reparem que a matriz de decisão, ó, era essa aqui, né? Eu vou completar ela, né? Ó, menos 1, menos 1, menos 1. Então, aqui vai ser mais 1, mais 1 e mais 1. Aqui, menos 1 e mais 1. Então, aqui vai ser mais 1 e aqui menos 1. Isso aqui é menos 1, aqui é menos 1. Eu vou completar a matriz, ó, tá ela aqui. Tá? E agora eu vou fazer a soma líquida de cada linha. Vou fazer aqui a soma dos valores. Ó. Então, ó, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Mais 1, menos 1, mais 1, mais 1. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. Mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, com esse resultado, eu já tenho a ordenação. Né? Então, o maior valor é o A3, ó, ficou com mais 3. Ele tem o valor aqui, mais 3. O segundo colocado é o A2, porque ficou com mais 1. O terceiro colocado é o A4, porque está com menos 1. E o último colocado é o A1, porque ficou com menos 3.
Então, o método de Copland, na verdade, se reduz a esse slide aqui. Porque tudo antes dele ele é igual ao Condorcet. Só que quando eu faço essa soma líquida, eu elimino a possibilidade do ciclo de intransitividade. Né? Professor Marcos, por curiosidade, o exercício anterior aplicado ao Copland teria dado o mesmo resultado? Teria dado o mesmo resultado. Ah, porque eu não fiz essa conta lá. Teria dado. Eu vou fazer, eu vou mostrar. Né? Quando o método de Condorcet não cai em ciclo de intransitividade, ele dá o mesmo resultado do método de Copland. A gente pode até ver aqui, ó. Vamos ver. Boa ideia do Léo. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui. Está aqui. Né? Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Vamos usar Copland, então. Vamos botar aqui, ó. Aqui, Copland. Aqui, ó. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, vai ficar mais 1, mais 1 e mais 1. Né? Menos 1 e mais 1, então vai ficar mais 1 e menos 1. E aqui mais 1, menos 1. Né? Que é a diagonal principal. Vamos ver a soma. Somou aqui, deu menos 3. Somou aqui, deu 0. Somou aqui, mais 1, mais 1, mais 1, deu 3. E somou aqui, mais 1, menos 1, morreu, menos 1. Olha lá, vai dar o mesmo resultado. Né? 0 não, A2 dá 1 ali. Como é que é? O A2 dá 1, não dá 0, não. A2 mais 1 menos 1 é dá 1, né? Dá 1. Ok. Né? Então, vamos lá. O primeiro lugar, quem ficou? O primeiro lugar ficou o A3. Por quê? Porque ele está somando 3. Então, bateu aqui. Né? O segundo lugar, quem ficou? O segundo lugar ficou o A2. A2. Porque a soma líquida ali deu 1. Né? Mas, de qualquer jeito, mesmo se desse 0, não ia mudar. Em terceiro lugar, quem ficou? O A4. Por quê? Porque deu menos 1. E o último lugar, quem ficou? O último lugar ficou A1. Porque ficou com quanto? Ficou com menos 3. Já que dá a mesma ordenação. Né? Então, sempre que o método de Condorcet não cair num ciclo de intransitividade, ele vai dar o mesmo resultado do método de Copland. Perfeito. Agora, se o método de Condorcet cair no ciclo de transitividade, aí não tem jeito. Aí eu tenho que usar Copland, que Copland elimina o ciclo de intransitividade. Entendeu? Tranquilo? Ok.